Fala pessoal, muito boa noite. Como estão os senhores e as senhoras? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 24 de março de 2026, terça-feira, são aproximadamente 11h44 da noite. Começando rapidamente aqui pelo calendário econômico lá nos Estados Unidos, tivemos apenas dois eventos no dia de hoje teoricamente importante. Saiu para nós o resultado do PMI global, referente à manufatura, resultado acima da previsão, e o PMI em relação ao setor de serviços, um pouquinho abaixo da previsão. Tivemos um dia de recuo nas três principais bolsas, ainda com o conflito no Oriente Médio no radar. S&P recuou 0,37, Dow Jones queda de 0,18 e Nasdaq um recuo de 0,84. Pessoal, sem muita enrolação, vindo aqui para o Bitcoin, não foi muito diferente das três principais bolsas, teve um recuo de 0,48, chegou a cair pouco mais aí de 2%. Posteriormente, no período da tarde, houve uma ligeira recuperação. Preço a mercado atual para nós aqui, 70.683 dólares. Vamos ver o que rolou ontem, após a análise, quais são aí as novas perspectivas de movimentação do preço, agora pela madrugada, até a nova análise de amanhã, na quarta-feira. Então, pessoal, basicamente nós estávamos trabalhando na proximidade aqui dos 71 mil. Tínhamos algumas premissas importantes, como a marcação de novas referências de suporte. Fizemos aqui a marcação de todo esse range, fazendo alusão a esses períodos anteriores, pessoal. Região de máximas desse candle, mínima deste, abertura deste, fechamento deste. Enfim, era uma região teoricamente conflitada. Nós sabíamos, né, o mercado vindo buscar níveis inferiores, provavelmente os compradores iriam reagir. A gente até menciona, pessoal, que talvez não seria um ponto de embarque ideal da reação por parte dos compradores na média de 20 períodos aqui para nós no tempo gráfico de 4 horas, em virtude daquele momento da proximidade, né, do preço a mercado em relação à média. Também tivemos, né, os vendedores atuando um pouco mais intensamente já nesse candlestick a partir das 9. Mesmo assim, houve, né, pessoal, uma retração, pullback aqui em cima da região da média, né? Inclusive foi buscar lá região aí dos 71.350 para posteriormente, né, os vendedores começarem a atuar. E aí sim, pessoal, veio buscar a nossa região conflitada. Ao que parece, foi basicamente em cima aqui, né, pessoal, da primeira marcação do nosso suporte. Nós estávamos trabalhando aí dentro dos 69 aos 68 mil dólares, né? Arredondando aqui para vocês, tivemos a reação por parte dos compradores, onde se iniciou a ligeira recuperação aí no dia de hoje. Então, pessoal, no diário a gente vê que de fato houve prevalência dos vendedores, né, com o preço fazendo manutenção acima da média aqui para nós no diário. Então não houve de fato ainda a confirmação de rompimento. Teoricamente nós precisávamos aí dois candlesticks, né, fechando acima da média, ambos com volume comprador, pelo menos um com característica de força. Nós tínhamos aí o primeiro fechando acima, característica de força, infelizmente o segundo veio, né, com os vendedores atuando, ou seja, nós não temos a confirmação ainda em relação à média. Pessoal, o que a gente observa daqui para frente, tá? Acho que o primeiro ponto são algumas atualizações. Como nós não tivemos aí o ímpeto por parte dos compradores de conseguir uma movimentação mais verticalizada, uma amplitude maior, pessoal, a gente não vai utilizar mais essas referências neste primeiro momento. Porque as condições parecem meio óbvias aqui, pessoal. O que está acontecendo? A gente percebe já uma estrutura delineada de topos descendentes, né? Ou seja,
teoricamente amanhã seria o dia D novamente, pessoal, porque a gente vai precisar, né, da competência por parte dos compradores, né, ao que tange a possibilidade de quebra dessa formação descendente desses topos, né? Ou seja, o ideal, pessoal, seria que os compradores mantivessem o preço acho que é melhor no diário acima aqui, pessoal, da região aqui dos 69,5 aproximadamente, tá? Por que que eu falo isso, pessoal? Porque justamente a gente percebe que aí no domingo houve, né, a busca por níveis inferiores, posteriormente na segunda acabou rompendo aqui, né, a mínima desse candlestick do domingo. A gente percebe que os vendedores vieram buscar essa região e posteriormente empurraram novamente acima. Então seria o ideal, pessoal, é que se for o caso aí, né, de seguindo aqui a estrutura lógica, os vendedores, né, novamente passarem a atuar nas próximas horas, que o preço fique acima, né, dos 69,5 e a partir daqui, pessoal, reduzir tempo gráfico, analisar volume, estrutura de preço, porque a gente vai precisar de um movimento enérgico, com amplitude, de preferência verticalizado, uma porrada, pessoal, justamente para quebrar essa possibilidade de estrutura descendente que vem sendo delineada para nós, né? Tanto na segunda como hoje e agora na abertura às 9. Então percebe-se a sequência lógica e aí, né, um movimento verticalizado. Basicamente, pessoal, se vocês repararem, nós estamos na mesma situação aqui, ó, do dia 2 de março. Nós tivemos um candlestick com padrão de força, fechando acima, posteriormente os vendedores atuando e logo em seguida, pessoal, olha o que aconteceu. Veio a retração, posteriormente, pum, porrada. Olha só como é que a gente está de formação aqui, pessoal. Tá idêntico. Tanto esse candlestick quanto esse. Secundário, a mesma coisa. E aí, pessoal, terciário. Vem para fazer o mesmo movimento? É basicamente o que a gente vai precisar aqui. Tá? O mercado é muito repetibilidade, mas isso não é 100% de garantia. Então, muitas vezes podem acontecer os mesmos movimentos, porém é imprescindível que você esteja, né, com atenção no gráfico em tempo real. Então, pessoal, a gente precisa basicamente desse mesmo movimento aqui que aconteceu na quarta-feira, dia 4. Né? Se for o caso, vem uma retração, posteriormente, pum, uma pancada, e aí quem sabe a gente vai buscar ali a região dos 73, 74, enfim, né? Já estando bem próximo do nosso objetivo neste momento, que seria a região de 76, que é o nível desse topo anterior. Agora, pessoal, não havendo essa reação, o preço já, né, ficando abaixo aqui na média no diário, em relação ao tempo gráfico de 4 horas, a mesma coisa, né, em relação aí aos 70 mil, reduz o tempo gráfico, estrutura descendente, né, os vendedores sobressaindo, enfim, infelizmente a gente vai buscar níveis inferiores de novo. E aí esses caras que resolveram comprar já a partir do domingo vão perder dinheiro. Né? Essa é a jogada. O dinheiro é deles, né? Vamos ver se eles vão assumir o prejuízo ou se de fato eles vão querer dar continuidade nessa ascendência que começou para nós no final de semana. Então, acho que basicamente é isso. E aí, pessoal, a gente começa a trabalhar novamente com níveis inferiores, talvez novamente um pullback aqui na máxima do dia de hoje, em relação a esse candle, né? Onde a gente tem aqui, né, a abertura, mínima, máxima, fechamento. Né? Então pode ser que venha buscar novamente proximidade de 69, eventualmente um pullback, uma retração, mas talvez aqui o ponto mais interessante para nós seja em relação aos 68 mil, uma possibilidade de uma reação um pouco mais expressiva, em virtude de que nós temos a abertura e fechamento desses 2 dias e também logo abaixo a gente tem, né, pessoal, o nosso suporte diagonal fazendo alusão a esses fundos ascendentes delineados aqui desde o dia 6 de fevereiro. Então, é outro ponto bastante importante, porque justamente, né,
aqui temos uma região onde poderá haver rompimento ou a recusa de preço, né, e a manutenção dessa estrutura. Então, acho que basicamente é isso, pessoal. A gente precisa acompanhar as próximas horas. Aqui, essa movimentação, né, por parte dos compradores, ela aconteceu pela madrugada. Então, ainda está dentro aí de um aspecto positivo, né? Obviamente, considerando que vai acontecer a mesma coisa, porque justamente a gente precisa disso, né, dessa confirmação. E creio que temos bastante potencial em virtude, né, pessoal, do que o gráfico vem apresentando para a gente aí em relação ao fechamento da semana. Nós tivemos, né, os vendedores ficando abaixo em relação à semana do dia 9, ou seja, tivemos mais compra na semana do dia 9 de março. A gente sabe que volume induz tendência. Quando a gente reduz aqui para 4 horas, também temos esse candlestick com padrão de força. Então, esses caras aqui costumam induzir, né, outros institucionais a continuarem a comprar. Então, pode ser um gatilho importante. A gente está dentro aí da expectativa. É óbvio que conforme o preço, né, pessoal, for retroagindo em virtude aí do que vem sendo delineado de descendência desses topos, né, a gente precisa ter um ponto de atenção bastante importante aqui, porque justamente, né, reduzindo o tempo gráfico, analisando a estrutura de preço, o volume que for apresentado, né, você vai conseguir perceber se de fato os compradores irão iniciar esse movimento verticalizado com uma boa amplitude ou nós não teremos isso. E aí, pessoal, a gente passa a trabalhar, né, com esses pontos que foram citados aqui, justamente porque são os pontos mais importantes neste momento para nós. Beleza, pessoal? Então, acho que no gráfico é isso. As atualizações foram feitas. Este é o cenário. Esses são os pontos que vocês deverão estar ligados daqui em diante. Amanhã a gente vai retornar, obviamente, trazendo aí todas as atualizações em primeira mão. Vamos ver o livro aqui, pessoal, se a gente consegue encontrar alguma coisa que nos ajude a fortalecer essa tese. Olha só, pessoal, a gente tem a acumulação aqui próxima ao preço ao mercado, porém é natural, a gente não costuma utilizar como destaque. Região dos 68, pessoal, a gente tem 5 milhões de dólares posicionados, só que já estaremos muito aqui, né, pessoal? Muito abaixo da região, o que seria importante, né? A gente já se aproxima da abertura e fechamento desses 2 dias, então, como eu mencionei aqui, a gente poderá ter uma retração um pouco mais enérgica. E aí mais abaixo, 67, 66, a gente tem aqui, fazendo uma conta de bar, aproximadamente aí uns 13 milhões de dólares posicionados. Aí a gente já está bem próximo aqui desse suporte diagonal, né, pessoal? Também muita cautela, porque justamente, né, evidentemente, não concretizando aquilo que a gente, né, almeja, pessoal, a gente precisa, né, analisar com bastante carinho, porque precisaremos, né, de confirmações aqui justamente para sabermos, né, se iremos novamente buscar a região aqui dos 60 mil dólares, tá? E pelo lado dos vendedores, é um livro equilibrado aqui, pessoal. Teoricamente também pulverizado. Pouco mais de acumulação aqui no 73,5. 5 milhões e meio de dólares. 73,5. Próximo aqui, né, pessoal? Seria nosso objetivo primário. 7,6 secundário, né? Abertura e fechamento desses 2 dias. Aqui a máxima também. Então faz sentido um pouco mais de acumulação de lotes aqui. Obviamente, acontecendo esse mesmo movimento, pode ser que a gente consiga alcançar essa região, tá? As próximas horas serão fundamentais, pessoal, para acompanhamento, porque justamente, né, conforme o preço vai retroagindo, dando sequência a esses topos descendentes,
é o momento, né, de você estar ligado no gráfico, aguardando tais confirmações, como eu mencionei, reduzindo o tempo gráfico, analisando a estrutura de preço e o volume, procurando candlesticks, pessoal, com características de força, seja de forma unitária, sequencial. Tudo isso vai ser fundamental para você conseguir pegar, quem sabe, né, pessoal, o início dessa movimentação. Não havendo essas evidências e condicionantes, pessoal, o destino está traçado, já sabemos aí os pontos a serem analisados com maior cautela. E aí, a probabilidade de nos aproximarmos, né, dessa região tão importante vai chegando também. Fechado, pessoal? Então é isso. Vou encerrando a análise de hoje. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Fundamental para o engajamento do canal de forma totalmente orgânica. Beleza? Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã.